Romanos capítulo 12, verso 2. A palavra diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! O Senhor nos ensina aqui, através do apóstolo Paulo, não conformar é não entrar na forma, não entrar no molde desse século. Que século é esse? Século aqui está falando do mundo. Não entre no padrão do mundo, no sentido do que é na moda, o que está na moda, o que é fashion, o que está na moda. Então não entre no padrão do que o mundo determina para você. E o Senhor diz: mas transformai-vos. Então, esse daqui é o texto que o Senhor fala que tem uma parte nossa nessa obra que Ele faz na nossa vida. A obra de Jesus é uma obra consumada, é completa. Lá na cruz Ele fez a obra completa. Nós desfrutamos pela nossa fé. Recebemos de graça por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia! Mas tem uma coisa que o Senhor está falando aqui, uma atitude, um verbo para nós aqui. Transformai-vos. Nós fazemos parte do processo de transformação da nossa alma. O Senhor trabalha com você. Conforme você vai trabalhando com o Espírito Santo, você vai sendo transformado, eu vou sendo transformado. Amém? Pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus sempre é boa. Fala pro irmão aí, Deus é bom. A vontade dele sempre é boa, queridos. Deus sempre tem coisas boas para você. Deus não tem coisas ruins. Então não preocupe. Deus não vai fazer nada que é ruim. Então o mundo gosta de falar que Deus é ruim. O avião cai e as pessoas falam que foi Deus que derrubou. A criança morreu, fala que foi Deus que levou. O parente pegou Covid e faleceu, é Deus que quis assim. Mas Deus é bom, Deus não tem coisas ruins para nós. A obra da morte é a obra do diabo. O vírus não é Deus que criou para nos castigar. É um pai que ama o seu filho, quer coisas boas para o seu filho. E Deus nos ama. E Ele não vai ficar enviando doença, praga, acidente, destruição, morte para nós. Amém? Não há maldade em Deus. Ok. A vontade de Deus também ela é agradável. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando nós falamos de ser agradável, nós falamos de satisfação. Quando você entra na vontade de Deus, você vai ter satisfação no seu coração. Pode ser medida de duas formas: alegria e paz. Quando você entra na vontade de Deus, você vai ter alegria no coração e paz no coração. Você tomou uma decisão que está alinhada com a vontade de Deus, você está andando, você está se movendo naquela decisão, você tem alegria e paz no coração. As coisas estão difíceis, as situações estão difíceis, as circunstâncias estão difíceis, está tendo luta, está tendo tempestade, mas no seu coração, dentro de você tem alegria e paz de estar naquele caminho, de estar trilhando aquela decisão que você decidiu. Quem está comigo? Ok, então a vontade de Deus ela é agradável no sentido de trazer satisfação no coração. Mas nós sabemos também que a vontade de Deus para Jesus foi a cruz. Jesus lá no Getsêmani, ele fala para o Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Ele repetiu a oração por 3 vezes e o Pai, então, determinou a vontade dele. Qual foi a vontade do Pai para Jesus? Que ele fosse para a cruz. E a cruz foi um lugar de sofrimento. A palavra de Deus diz que ele se fez homem de dores ali, que nele não havia mais aparência de homem, tanto sofrimento, ele apanhou, sofreu muito, foi muito machucado, e foi o Pai que determinou, foi o Pai que falou para Jesus ir para essa cruz. Mas Deus é bom e Deus enviou Jesus para a cruz, a vontade de Deus que é agradável para Jesus foi a cruz. Como que funciona isso? Se para Jesus, que era perfeito e era o Filho amado, a cruz foi tanto sofrimento, eu estou lascado, estou perdido, porque Jesus não tinha pecado, e Ele sofreu tanto na cruz, Ele não tinha falha, Ele era o motivo do prazer do Pai, e sofreu tanto.
Quem entende isso? Então, a gente deve se preocupar, sim ou não? É que a cruz de Cristo é a nossa cruz. Antes da cruz, Jesus fez uma obra chamada Nova Aliança. Ele fez uma aliança, que era nova porque estava substituindo a velha. E nessa aliança, tudo que era de Jesus passava a ser nosso, e tudo que era nosso passava a ser de Jesus. Jesus sofreu tanto na cruz, porque ele sofreu pelos nossos pecados. Ele foi castigado no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Jesus. Ele se fez aparência de pecado, levando sobre si o nosso pecado. E lá na cruz ele foi castigado pelo nosso pecado. E sobre ele foi derramada a ira de Deus pelo pecado da humanidade. E de tal forma que toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. A cruz dele é nossa cruz. Ele nos substituiu. Quem está comigo? Mas também ele nos incluiu. Ao morrer na cruz, nós morremos para uma velha vida. E ao ressuscitar ao terceiro dia, nós ressuscitamos para uma nova vida. Isso tem um nome, chama novo nascimento. No dia que você crê em Jesus, você nasce de novo para uma nova vida. E o que Jesus conquistou passa a ser nosso. Por que a cruz para nós agora não é sofrimento? Porque Jesus já sofreu o sofrimento da cruz. Quem entendeu isso? E o que é a cruz hoje para nós? A vontade de Deus continua sendo a cruz. Mas a cruz para nós hoje é simplesmente abrir mão da sua vontade. É você decidir, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. Estão comigo? A cruz é quando abrimos mão da nossa vontade que foi criada para expressar a vontade de Deus, mas que está caída. Nossa vontade está caída. E porque nós temos uma vontade caída, nossa vontade está muito aliançada, está muito parecida com a vontade do diabo. É um desfrute do imediatismo, sofra quem sofrer, custe o que custar, independente das consequências. Nós queremos algo que nos dá prazer agora, que vai ser bom para nós, ou vai ser bom para alguém que nós amamos, custe o que custar. E aí o Senhor vai chegar para você e vai falar, abra mão da sua vontade, não quero isso para você. Abra mão, entrega para mim a sua vontade, eu vou te mostrar o que você vai fazer. Quando você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, você está tomando a cruz. Quem entendeu isso? E na cruz, o sofrimento foi levado por Jesus. Vai ficar agora a glória, a ressurreição, a nova vida. Nova criatura sou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É uma nova vida. Quem diz aleluia? E quando nós decidimos tomar a cruz, eu decido abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, você vai ter no seu coração o Espírito Santo trazendo alegria e paz. Satisfação vai vir dentro de você, de dentro para fora. Amém? Tem coisas que você faz que você sabe que estão erradas, porque na sua consciência você sabe, mesmo sem ler a Bíblia. E quando você faz, você tem até prazer, mas depois você perde a paz, perde a alegria. O Senhor está te convidando a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. É boa porque Deus só tem coisas boas para nós. É agradável porque você vai ter que abrir mão da sua vontade caída para fazer a vontade do Pai, que é perfeita. Então vem a satisfação no coração. Aleluia. Sempre que você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, vai vir a satisfação. Paz e alegria no coração. E a vontade de Deus também é perfeita. Portanto, perfeito significa que não tem erro. Mesmo que eu não entenda, nesse momento, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não sei o porquê, mesmo que eu estou desejoso de questionar a Deus, e dentro de mim eu até questiono, e às vezes até eu expresso esse questionamento com alguma murmuração, mesmo que eu não entenda, a vontade de Deus é perfeita. A questão é que a história ainda não acabou. Você não sabe o final da história, por isso você está questionando agora. Você está questionando, você está querendo saber por que Deus, como que é isso, eu não entendo Deus. Você não sabe o final.
Deus está movendo alguma coisa e Ele é bom, e a vontade dEle é boa, e Ele quer que você viva uma vida agradável, e a vontade dEle é perfeita. Você não sabe por quê, mas às vezes alguma coisa fica para trás, alguém se perde no caminho, um relacionamento ele termina, um ponto final numa carreira acontece, uma porta se fecha, você não sabe por quê, mas pode acreditar, Deus é perfeito, e a vontade dEle é perfeita para você. A questão é que, naquele dia que nós encontrarmos com Ele, Ele vai contar para nós o final da história. Você vai entender o final da história. Quem diz amém? Amém. Aleluia. E aí nós vamos descobrir a perfeição de Deus. Glória a Deus, irmãos. Quem entendeu, diga aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. A questão é que nós somos filhos de Deus, então nós temos que aprender a conhecer a vontade de Deus. É o normal de um filho de Deus, quando ele conhece a vontade de Deus, ele vai ter dentro dele um desejo de cumprir, de fazer essa vontade. Muitas vezes nós não conhecemos, o problema é esse. O problema é que muitos irmãos, eles não experimentam o melhor de Deus, porque eles não conhecem a vontade do Pai, não conhecem a vontade de Deus para a sua vida, têm andado baseado na sua vontade caída, nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias emoções e nas suas decisões de uma alma caída, de uma alma que ainda não foi transformada. E ali você não desfruta o melhor de Deus, você não vive uma vida de paz e de alegria, uma vida de insatisfação, e você não desfruta a vontade perfeita de Deus, e não reina em vida, fica faltando coisa, áreas da sua vida ficam incompletas. O problema é que muitos irmãos então vivem a sua própria vontade, eles não conhecem a vontade do Pai, e por isso, apesar de ser crente, de ser filho de Deus, vive uma vida de tristeza, de angústia, vive uma vida às vezes até de necessidade, e de vazio interior, de insatisfação no casamento, com os filhos, com os relacionamentos, com a vida financeira, profissional, com a vida emocional. E o que eu preciso de fazer? Eu preciso de conhecer a vontade de Deus, porque a partir do momento que eu conhecer essa vontade, o meu coração vai se alinhar, o Espírito que está dentro de mim vai alinhar com a minha mente, e da minha boca vão sair palavras que vão trazer milagres na minha vida. A obra que Deus fez no meu espírito já foi completada. Então são partes diferentes. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. No meu espírito a obra foi completa, no novo nascimento. O novo nascimento foi a obra que o Espírito Santo fez de vir habitar dentro do meu espírito, e a obra já está completa. Meu espírito já é perfeito, está sendo aperfeiçoado, exercitado, mas ele já é perfeito. Deus não vai fazer mais nada no meu espírito, ele já fez tudo. O Espírito Santo está lá dentro, e o Espírito Santo é um potencial. Nele existe toda a provisão para todas as necessidades que você tem hoje e que você terá por toda a sua vida. Diga aleluia. Está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. A questão é que a minha mente, que faz parte da minha alma, os meus pensamentos fazem parte da minha alma, eles ainda não foram transformados. No meu espírito a obra é completa, mas na minha mente Deus está fazendo uma obra. No meu espírito eu já experimentei salvação completa, mas na minha alma ela está sendo salva. Essa salvação tem um outro nome, chama transformação. Minha mente está sendo transformada, minha alma está sendo transformada. Quem entendeu isso? Volta no verso 2, por favor. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Esse processo de transformação é um trabalho do Espírito Santo com você. Como funciona isso? Qual que é a minha parte? A minha parte é pedir que Deus faça, é autorizar que Ele faça essa obra. A obra é Ele que faz, mas se eu falo, não, eu não quero, Ele não faz. Se você não se abre, você fala, eu quero ser assim, eu sou assim, eu quero ser assim, Deus não te obriga. Se você tem dentro da sua alma, a alma é pensamentos, emoções e vontade, decisões. Você tem uma alma cheia de emoções confusas,
Uma pessoa difícil emocionalmente, com uma baixa autoestima, com autopiedade, com dó de si mesmo, não se valoriza, ou uma pessoa cheia de amargura, de mágoa na alma, ou uma pessoa que é cheia de soberba, de arrogância na sua alma, com o sentimento de ser melhor, a sua alma é doente. Por que ela é doente? Porque o homem caiu. Deus está trabalhando na sua alma, Ele quer curar suas emoções, Ele quer alinhar a sua vontade com a vontade dEle. E como que Ele faz isso? Ele faz esse trabalho renovando a nossa mente, pela renovação da mente. Quem entendeu, diga amém. A minha parte, então, é buscar do Espírito Santo, e Ele vai fazendo, Ele vai operando. Nossa mente foi criada para pensar como os pensamentos de Deus. Sua mente, ela foi criada de uma forma maravilhosa, gigantesca, de capacidade, e todo mundo sabe, todo cientista fala isso, e já é popular, que você usa uma pequena porcentagem do seu cérebro, 5% do seu cérebro, um potencial gigante. E por que Deus criou esse potencial tão gigante? Porque a nossa mente foi feita para expressar a mente de Deus. E por que eu não expresso? Porque eu caí. O homem é caído. E o homem caído não consegue expressar a Deus nos seus pensamentos. Nós nem conseguimos entender Deus. Quem está comigo? Amém. A minha alma foi feita para expressar a Deus. Os meus sentimentos foram para expressar os sentimentos de Deus. E a minha vontade foi para fazer com que as pessoas conheçam a vontade de Deus. Mas por causa da queda, minha vontade está desajustada, está desalinhada com a vontade de Deus. Minha alma está doente. A minha e a de todos nós. Estamos cheios de bloqueios, de enfermidades na alma, de doenças na alma que Deus está curando a cada dia. Mais e mais está curando, usando a igreja, usando a palavra e usando o Espírito Santo para curar. Para te dar uma identidade de filho de Deus. Uma identidade de rei. Uma identidade de filho amado. Uma identidade de alguém que vai reinar com Cristo. Deus está trabalhando a nossa alma para isso. Nossa mente foi criada então para pensar como Deus, mas ela está caída, por isso nós não pensamos. Nossos sentimentos para expressar os sentimentos de Deus, mas ele está caído. E a nossa vontade para expressar a vontade de Deus. E o que é que Deus está fazendo agora? Por causa de Cristo, que se entregou na cruz, sofreu o castigo pelos nossos pecados e nos comprou com o seu sangue, colocando o Espírito Santo dentro de nós, nos salvou da separação que nós tínhamos com Deus. Agora nós somos unidos com Deus. Deus está dentro de você pelo Espírito Santo. O Senhor está trabalhando na sua alma, transformando. Conforme você decide trabalhar com o Espírito Santo, através da palavra que renova a sua mente, através da vida da igreja que te transforma, você vai sendo cada dia mais transformado e você vai desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga aleluia. Amém. Portanto, os nossos pensamentos, que é o que eu quero te dizer hoje, eles precisam ser mudados. Porque a mente é onde tem os pensamentos. Quando nós pensamos que não temos força, é isso que acontece, nós perdemos as forças. Quando nós pensamos que nós não vamos conseguir superar esse obstáculo, nós não vamos superar o obstáculo. Quando eu penso, eu não vou adiante, eu desisto, ocorre uma reação, a minha mente desiste, o meu corpo desiste. Quem está comigo? Os meus pensamentos me limitam. Só que a minha mente é um território aberto para todo tipo de pensamento que estão me limitando. Então, a sua vida é determinada pelos seus pensamentos. O que você está vivendo hoje é um resultado dos pensamentos que você teve de ontem, anteontem, no seu passado. E o que você vai viver amanhã é um resultado dos pensamentos que você vai decidir ter hoje. Amém. Quem está comigo? Amém. Provérbios nos ensina, lá em Provérbios 23, verso 7, que assim como o homem pensa, assim ele é. A palavra usada ali é imagina, porque como o homem imagina em sua alma, como ele fica imaginando, meditando, pensando, você tem que aprender a meditar na palavra de Deus, porque conforme você medita, você é.
Então você acorda de manhã, você é casado e por algum motivo lá, você está mal-humorado e aí você briga com a sua esposa. E tem uma pequena discussão e você vai trabalhar. A sua esposa fica em casa, você fica pensando nela lá no trabalho. Você começa a ter pensamentos que não são bons. Por que ela falou isso? Ela não tinha que ter falado isso. Ela tinha que me entender. Ela não me entende. E ela fica pensando, ele não me entende, ele não tem compreensão. Ele é bruto demais. Dando um no outro, com pensamentos ruins. Estão comigo aqui? Medita, porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Aí você chega em casa, as coisas não estão boas, e nem vai estar mesmo, porque você gerou isso. Você ficou meditando nisso, e assim como você medita, você é. Quem está comigo? Amém. Aleluia. Por isso você tem que aprender a lidar com seus pensamentos. Porque esses pensamentos que vêm na nossa mente de derrota, de miséria, de limitação, de enfermidade, de morte, você entra no carro, vai viajar, vem um ataque na mente. Pensamento de morte, de acidente, de morte. Um Espírito Santo terrorista. Você entra no carro, ele começa a te atormentar, que vai ter acidente, que vai ter acidente, que vai ter acidente. E você se vê morrendo e capotando. Que inferno que é esse? Quem está comigo? Amém. Se o Espírito Santo quiser te avisar, ele vai te avisar o seguinte: você é filho amado, ora agora aí. Você nem está sabendo por que vai orar, esse é hora. Agora, imagens na sua mente de destruição, que geram medo e condenação e que te limitam, é ataque maligno, filho. Quem está comigo? Amém. Aleluia. Você pode até não pensar em derrota e acreditar que vai ter vitória. Mas se você pensa em derrota, você vai ter derrota. Agora, se você decide não pensar em derrota, as vitórias vão começar a manifestar na sua vida. Quem está comigo? Amém. Você não vai conseguir pensar em fraqueza e ter força, filho. Você não vai conseguir pensar em uma célula que é uma canseira, que é uma célula que o povo não tem compromisso, e você fica lembrando que esse povo não tem compromisso, que os irmãos é difícil demais, e achar que a sua célula vai multiplicar. Não vai. Você vai trabalhar e tem pensamentos ruins da sua empresa, e não pense que vai ter bênção nessa empresa, não será bênção. Você abre um negócio e tem pensamentos ruins sobre o seu negócio, não vai prosperar. Alguém está comigo aqui? Portanto, a nossa vitória começa na nossa mente. É uma batalha. Começa de dentro para fora. E nós vamos romper de níveis na nossa vida. Você vai mudar de níveis na sua vida conforme você muda os seus pensamentos. Conforme você muda a sua forma de pensar, sua vida vai sendo moldada. Seus pensamentos vão moldando a sua vida. Você vai renovando a mente pela palavra e vai começando a crer, a acreditar nas promessas de Deus que Ele tem para você, e isso vai começar a se cumprir na sua vida. A boca fala do que o coração está cheio. E como que eu encho meu coração? Meu coração é cheio dos meus pensamentos. Se eu penso pensamento de fraqueza, meu coração fica cheio de fraqueza. Se eu tenho pensamentos de pecado, meu coração fica cheio de desejos pecaminosos. Alguém está comigo aqui? Sim. Ok, e a boca vai falar daquilo. Quem entende isso? A boca é apenas uma expressão. Ela está expressando o que está lá dentro. Por isso você tem que vigiar o que você fala. Até nas brincadeiras. É apenas uma expressão que está lá dentro. Porque talvez você percebeu algo que estava lá dentro que está ruim, então você tem que ir para Deus. Deus, vou mudar. Tem coisa errada dentro de mim aqui, eu vou mudar isso. Quantas pessoas estão debaixo de pressão, aí elas explodem, e alguém fala: não, entende isso, fica calmo, entenda, é porque ele está sob pressão. Você que precisa entender. A pressão mostrou o que está no coração. Explodiu. A pressão fez explodir, como uma panela de pressão que a válvula está entupida. Explodiu para fora. O que estava no coração explodiu. E aquelas palavras que foram ditas, que foi da boca para fora, tem coisa lá dentro do coração que está precisando ser tratado. Quem está comigo? E por que entrou no coração? Porque ficou pensando, ficou meditando, ficou acreditando naquilo,
ficou meditando naqueles pensamentos, acreditando naquelas mentiras na sua mente, e o coração ficou cheio, e a boca fala. Quando a boca abre, sai morte. O que o Espírito Santo está fazendo dentro de você? O Espírito Santo está dentro de você, produzindo vida. Através da palavra, a mente renovada, o coração fica cheio do Espírito, a mente renovada pela palavra, a boca vai liberar a palavra de Deus. Amém. Quem está comigo? Amém. Tem o pensamento de medo, de que as coisas vão dar errado, que nada vai dar certo, pensamentos ruins sobre o meu casamento, pensamentos ruins sobre a minha vida financeira, sobre a minha capacidade profissional, eu começo a falar disso. E conforme você declara, vai acontecer. Você está imaginando e está declarando, vai acontecer. As coisas vão ficar ruins. E muitas vezes eu aconselho mulheres, irmãs aqui da igreja, eu acompanho com a minha esposa, que às vezes o marido não muda. Não muda e não vai mudar, porque a boca da mulher só tem palavra ruim sobre ele. Não tem palavra profética. Não tem palavra de fé. Vocês acham que eu sou esse homem bonito, cheio do espírito, inteligente, capaz desse jeito assim à toa? É a minha mulher que profetiza. Ela fica declarando coisas boas, e tem hora que ela declara assim, eu fico constrangido, é sério? É lógico que eu penso e não falo, né? Amém. Eu brinco com ela assim, espera um pouquinho, deixa eu ligar o gravador aqui, gravar isso. É uma atitude profética. Quem entende isso? Porque eu não sou anjo. Eu não sou Jesus Cristo, eu tenho carne, a minha carne me faz errar. E nem você é Jesus, nós estamos em transformação. Transformai-vos, estamos sendo transformados. Agora, eu estou te ensinando um processo. Você vai ter que começar a combater na sua mente. O combate da fé é na mente, querido. Não é ficar com medo de demônio, não. Vi macumba, ai, está repreendido, em nome de Jesus. Não é nada isso. Olharam para mim com o olho gordo. Tem poder mesmo, mas isso não tem poder para nós, não. Nós estamos em Cristo. É para quem está fora de Cristo. Nós estamos em Cristo. Então a nossa batalha é dentro de nós, na nossa mente. O diabo já entrou lá durante anos e formou fortalezas, pensamentos que estão firmados lá, que você acha que é verdade, e você está firmado que você não quer mudar a sua decisão. É assim que eu acho, e é assim que vai ser, e a palavra está te expondo, a palavra está mostrando, e eu mostro aqui de todos os versículos possíveis, 52 semanas no ano, 2 cultos por semana, célula, discipulado, cursão, CTL, e tem uns que ainda, não, mas eu vou ficar desse jeito aqui. É uma fortaleza na sua mente que te impede de desfrutar o melhor de Deus. Quem está comigo? Sabe por que nós trabalhamos com criança? Porque criança é barro mole. Nós estamos gravando nessa argila, que é maleável, gravando a vontade de Deus. E eles estão crescendo com a vontade deles alinhada com a vontade de Deus. As irmãs do Domingo Kids ali fazem um trabalho. É lógico que elas não fazem nada, eu estou falando só para elas ficarem felizes. Quem faz é o Espírito Santo. Elas estão lá, vestido bonitinho, lá, está esforçando, está lá. Foi uma benção do Domingo Kids, porque o Espírito Santo estava lá. E às vezes chega em casa, o pai é ímpio, é incrédulo, ele desfaz tudo. Chega na escola, é uma professora que não tem temor de Deus, desfaz tudo. Mas aí, na célula, durante a semana, a gente faz de novo. Igual faz com argila. Aí passa lá, joga um pouquinho d'água, água do Espírito, escreve lá de novo, grava no coração dele a palavra. Quem está comigo? Mas adulto igual nós, é tijolo já duro já. É duro escrever uma verdade nesses corações. Está escrito na Bíblia. Era suficiente eu chegar aqui e falar, irmãos, eu vou te contar o que você vai fazer hoje. Está escrito aqui na Bíblia. E aí você pegar a sua Bíblia, conferir e falar, é mesmo, está na Bíblia. Então hoje eu já decido mudar. Mas não, eu tenho que dar ilustração e pregar, e falar, e fazer conferência, imersão. Estão entendendo isso? Para que haja luz,
Porque Deus graciosamente está trabalhando com paciência com os corações endurecidos, mas em algum momento essa pedra vai ser tocada e o Espírito Santo vai dar um coração sensível. Quem entendeu, diga aleluia. Amém. Só que esse problema é na mente, na mentalidade. A mentalidade precisa ser renovada com a palavra de Deus. Agora alguém pode estar pensando: eu aprendi nisso daí, no curso de neurolinguística, na palestra de coach. Não, filho, o que você aprendeu lá chama pensamento positivo. Não tem nada a ver com isso. Pensamento positivo é você acordar de manhã e falar assim: hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia bom. 10 vezes, hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia bom. Você entra no carro, alguém te dá uma fechada, você xinga o palavrão. É uma transformação de fora para dentro, chama maquiagem, não dá certo. Não é transformação, é só maquiagem. O que eu estou te ensinando não é pensamento positivo, é pensamento poderoso. São pensamentos da palavra de Deus, que transforma de dentro para fora. É a palavra de Deus que promove dentro de nós uma transformação que muda de dentro para fora. Você nem vai perceber, mas quando você menos esperar, as pessoas vão te falar que você foi mudado. Não, você mudou nisso. O que aconteceu que você mudou nisso daqui? Como assim? Você era um cavalão, agora você está uma pessoa gentil. Você era uma pessoa bruta, agora você está uma pessoa educada. Você era uma pessoa ignorante, agora você está uma pessoa que usa de sabedoria. Você era uma pessoa que era insensível, agora você está sensível. Você era uma pessoa que não podia falar nada, você ficava descontrolado nas suas emoções, agora você está com as emoções controladas. Estão comigo? Você era assim, aquela pessoa que decidia e não mudava, agora você está ponderando, está tendo sabedoria, de dentro para fora. Quem está comigo aqui? Amém. Aleluia. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que trocar os meus pensamentos. Pensamentos de derrota por pensamentos de poder. Provérbios capítulo 4, verso 23, é uma outra versão, você não precisa de projetar, porque é uma versão chamada A Mensagem. Ela diz assim: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Provérbios, capítulo 4, verso 23, fala que de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Mas aqui na versão A Mensagem está dizendo: vigie sempre os pensamentos. Porque o coração nessa passagem está dizendo dos pensamentos. Deles depende a sua vida. Vigie os seus pensamentos. Dele depende a sua vida. Quando você vê alguma coisa que não te agrada, o primeiro conselho que eu te dou, fica calado. Porque você começa a falar. E no que você começa a falar, aquilo vai germinando dentro de você pensamentos ruins. Você começa a falar aquilo. E aí vai falando, e não para de falar, e aquilo vai gerando pensamento ruim, e o coração vai ficando amargoso. E aí, conforme você está pensando, vai ser a sua vida. Quem está comigo? O que eu tenho que fazer então? Quando acontecer algo que me desagrada, vai vir sempre pensamentos ruins. Desliga o pensamento ruim e liga um pensamento poderoso da palavra de Deus. O Espírito Santo é o seu ajudador, ele está aí dentro para isso. Ele vai te lembrar o versículo da palavra. Quem está comigo? E quando não lembrar, ora em línguas, que aí vai ter poder também. Aconteceu uma coisa que você ficou chateado, você quer abrir a boca e falar alguma coisa ruim, não fala. Desliga o pensamento ruim. Você está querendo falar coisas ruins porque o pensamento ruim veio. Desliga isso, não fala. E busca no Espírito uma palavra. Deus vai te dar uma palavra. Não deu, ora em línguas. Quem está comigo? Uma vez eu trabalhava como seminarista. Eu era seminarista trabalhando, né, na igreja. Tinha um colega que trabalhava comigo. Ele era pastor já, mas também era seminarista. Um pastor de muitos anos de ministério. E a gente respeitava muito ele. Mas daí ele virou assim a cadeira, aquelas cadeiras giratórias, e ele bateu o joelho bem na quininha daquelas gavetas que tem assim, aqueles gaveteiros de ferro. E aí ele bateu assim, e aí quando você bate o joelho numa gaveta, numa quina, você tem pensamento muito ruim na sua cabeça. Você tem vontade de falar umas coisas muito feias.
E ele colocou a mão assim, eu falei para ele, ora em línguas. Ora em línguas, irmão, que senão você vai xingar. Ele começou a orar em línguas. Estão comigo aqui, irmãos? Não aceite pensamento negativo, desencorajador, pensamento de medo. Viva a partir dos pensamentos que Deus tem a seu respeito. Romanos capítulo 15, verso 13 nos ensina isso. Projeta para mim. Romanos 15, 13. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso querer. Querer é vontade. Que na sua vontade seja cheia de alegria e de paz. Quem que vai fazer isso? Quando você faz a vontade de Deus, dentro de você vai ser cheio de alegria e paz. Mas está falando que o Deus da esperança que vai te encher de alegria e paz. E continua falando, para que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. Agora, a palavra esperança, que no original é elpis, ela é traduzida como expectativa de coisas boas. Então vamos ler o versículo. E o Deus da expectativa de coisas boas vos encha de todo gozo e paz no vosso querer, para que você seja rico de expectativas de coisas boas no poder do Espírito Santo. O que é que Deus está querendo nos dizer? Que você tem que ter, pelo poder do Espírito Santo, sendo cheio com o Espírito Santo, sempre expectativas de coisas boas. E que o Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, Ele vai te dar cada vez mais expectativas de coisas boas no seu querer. E você vai ser cheio de alegria e de paz. Está com expectativa de coisa ruim? Estou te contando, você está debaixo de uma batalha. É uma batalha espiritual. Expectativa de coisas ruins é ataque maligno. Quem entendeu isso? Eu não assisto vídeo de acidente, não assisto vídeo de morte, não me manda vídeo de Lázaro, de Covid, vídeo de acidente, está repreendido, não me manda essas coisas do inferno. Para de ser instrumento do capeta. Para de mandar esse negócio para o povo. Porque quando você vê isso, é inevitável, você vai ter pensamentos ruins. As expectativas de coisas boas vão cair no seu coração, você vai perder expectativa de coisa boa. Fica escutando notícia de morte, fica escutando notícias estatísticas de morte. Expectativa de coisa ruim toma o seu coração. O Senhor está falando para você ter expectativa de coisas boas. Desligue todo pensamento de derrota, negativo, todo pensamento ruim. E não pense positivo, não é pensar positivo não, é pense a palavra de Deus. Encha o seu pensamento com a palavra de Deus. Quem entendeu? Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Agora, quem controla o seu pensamento, controla o resultado da sua vida. Conforme a sua mente é controlada, e ela é controlada, você vai ter um resultado. Quem controla a sua mente, controla a sua vida, filho. Às vezes o inimigo está controlando a sua mente. Você é crente, você não é endemoniado, você tem o Espírito Santo. O capeta não está aí dentro. Você é crente, você tem o Espírito Santo aí, mas ele está na sua mente, com pensamentos. Ele colocou tantos pensamentos, ele coloca tanto pensamento que ele controla os seus pensamentos, e então ele governa a sua vida. Agora, se você decide ser cheio com o Espírito Santo, e renova a mente com a palavra, sua mente vai ser cheia de Jesus, e Jesus vai governar a sua vida. Vai governar, vai controlar. Romanos 12, verso 2, que a gente leu, diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. A mente precisa ser renovada. Então o diabo, ele quer manter você preso, e ele faz isso com pensamentos de derrota, de medo, de condenação. Ele atua principalmente pensamentos que geram medo e que geram condenação na sua vida, te acusando. Ele te acusa, você fica com medo, você se sente acusado. E esses sentimentos, porque o medo e a condenação são sentimentos que são gerados.
eles produzem uma paralisia na sua vontade. Você fica paralisado, você fica preso. Ele te prendeu com um pensamento. Você não sabe o que fazer. Eu não sei, eu estou querendo mudar, mas não consigo. Eu quero tomar uma decisão, mas as coisas não mudam. Eu entendi, mas eu não consigo. Parece que está amarrado. Já sentiu assim? O diabo faz isso como pensamento em todas as áreas da nossa vida. Às vezes é um relacionamento errado, você está querendo botar um fim naquilo para andar no caminho certo, e você fica meio amarrado ali, não consegue. Talvez é uma decisão profissional que você vai ter que tomar para mudar a história da sua vida, você fica preso. É um negócio que você quer abrir e aí não dá certo, ou um negócio que você abriu e que está uma bagunça porque você não sabe. E você tinha que tomar uma decisão de aprender primeiro antes de abrir, mas não consegue tomar a decisão, fica preso ali naquela canseira. Estão entendendo isso? É o diabo te prendendo, porque ele não quer que você reine. Ele não quer que que a igreja desfrute do reino. Então ele prende na mente. O que eu preciso de fazer então? O diabo, ele sabe me manter preso. E com pensamentos que vão distraindo. Pensamento de mágoa, de amargura. Quem fica amargurado perde muita energia, perde muito tempo na sua vida, pensando naquela amargura, e fica preso, não consegue tomar a decisão de mudar de vida. Pensamento que prende você em algum pecado. Tem algum pecado que você ainda está preso, você fica com aquilo preso na sua mente ali, te prendendo, pensando. Pornografia. Fica preso na pornografia, isso consome o seu tempo, a sua energia, o seu ânimo, você não consegue tomar decisão. Estão comigo aqui? Pensamentos de derrota, pensamentos de procrastinação, de deixar para depois. Não, depois eu faço. Não, isso daqui vai ser bom demais, depois eu vou fazer isso. Você fica preso e a sua vida não rompe. São cadeias que estão prendendo você e te mantêm numa vida de derrota. E é uma batalha espiritual que está acontecendo. Quando você recebe essa palavra que eu estou te ensinando, agora você vai ter que decidir desligar esses pensamentos e liberar pensamentos de poder de Deus. E se você está preso nos pensamentos de que você é incapaz, de que esse problema é grande demais, que a situação não vai mudar, que é difícil demais, que você não consegue, que essa pessoa não tem jeito, que esse marido não converte, que esse filho não vai ser liberto, você já está paralisado nas garras do diabo. Ele te prendeu. Agora, Deus disse que Ele nunca vai permitir uma luta que você não seja capaz de vencer. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Deus nunca, e Deus, onde que está nessa história? Deus está na soberania dEle, esperando a sua decisão para trabalhar em seu favor. Estão comigo aqui? E onde que está Deus aí? O diabo está prendendo a minha mente. O que Deus está fazendo? Deus está esperando você tomar uma decisão simples de fé. Porque quando você tiver uma decisão de fé, Ele se levanta com o poder dEle, Ele faz as coisas acontecerem. Por que Deus faz desse jeito? Por que Ele não vai lá e não socorre? Porque Ele não quer um monte de crente que é fraco, crente que é cheio de autopiedade, que depende de bolsa bênção de Deus, bolsa milagre, bolsa libertação. Deus quer crentes que se transformem em filhos capacitados a reinar em vida. Nós somos filhos de um rei. Filho de rei tem que aprender a ser príncipe. Nós somos de um exército de generais. Nós temos que aprender a ser general. Nós somos de uma família nobre, de realeza. Temos que aprender a viver reinando em vida. E a forma de Deus te ensinar isso é não tendo dó de você. Escuta o que eu estou te falando. Deus não tem dó de você. A dó que as pessoas têm no politicamente correto, que está infernizando o mundo aí, tomando o mundo, está fazendo com que as pessoas vivam uma vida derrotada, de dependência, de passividade. O povo de Israel estava no meio do deserto, e eles foram atacados por serpentes abrasadoras, serpentes que picavam e queimavam, e eles começaram a morrer. Moisés então clama a Deus, e Deus responde. Deus fala:
faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta, no meio do arraiar. Deus podia ter falado, pode deixar, Moisés, essas serpentes, acabou, chegou o fim delas agora. Você clamou, eu vou destruir, acabou a serpente. Mas Deus não tirou a serpente, deixou lá a serpente. Os filhos de Deus estavam lá, ele deixou a serpente lá. Por que isso? Porque Deus estava querendo ensinar eles a serem fortes e a vencer a serpente. E como que vencia? Vencia olhando para a serpente de bronze que foi levantada no meio do arraial. E o que era essa serpente de bronze? A palavra de Deus diz que Cristo, ele foi levantado uma única vez quando ele veio aqui na terra, lá na cruz. Só que lá na cruz, ele se fez aparência de pecado e foi levantado como pecador. Ele não era pecador, mas tinha aparência de pecador. Como uma aparência de filho da serpente, ele foi levantado. E o apóstolo Paulo diz que quando eles olhavam para a serpente de bronze, bronze significa juízo de Deus, eles estavam vendo o juízo de Deus sobre Cristo, lá na cruz. Era profético. Como que vence a serpente? Olhando para Cristo na cruz, recebendo o juízo de Deus por causa dos nossos pecados. Alguém entende? Diga amém. Alguém está aqui nesse culto? Diga aleluia. Deus podia ter tirado a serpente, mas não tirou. Fez eles andarem pela fé. Vocês vão aprender a andar pela fé. Foi a vontade de Deus e é a vontade de Deus para nós. Por que Deus não vai te tirar essa luta? Ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá, cadê? Oh, meu Deus, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Quem está comigo? Amém. Deus é fiel. Se você está passando por luta, Ele não vai permitir que seja além da sua força, mas Ele não vai tirar a luta. Ele quer que você se posicione em fé e você vai apropriar da vitória. Qual que é o seu trabalho? Posicionar em fé, olhando para Cristo, Senhor Jesus. Essa luta está em todos os lados. Eu quero agora tirar esses pensamentos de derrota, de morte, de tristeza, e eu quero pensar em Cristo. Na cruz, Cristo levou essa enfermidade. Na cruz, Cristo levou essa dor. Na cruz, Cristo levou essa maldição. Na cruz, Jesus entrou na morte para me dar vida. Por causa de Cristo eu tenho toda sorte de bênçãos. Não há impossíveis para Deus. Por causa de Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo eu posso todas as coisas. Desliga o pensamento de morte, de derrota, e liga o pensamento de poder. Abre a boca e fala a palavra de Deus. Olha para Cristo. Qual a palavra de Deus? O Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que Ele na cruz, Ele entrou na morte para nos dar vida. Ele levou sobre si as nossas dores para nos livrar das dores deste mundo. Ele foi humilhado para nos livrar da humilhação. Ele na cruz levou as nossas maldições. Você agora é abençoado, filho amado de Deus. E o Senhor tem para você vida abundante. A luta está aí, filho. Deus não vai tirar, Ele vai te ensinar a olhar para Cristo. Abrir a boca e confessar. O coração vai ser cheio pelo Espírito. A mente renovada pela palavra. A boca vai ser cheia de uma confissão de fé. E a sua vida vai ser mudada. Quem entendeu, diga amém. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel eles estavam na beira da terra prometida, no deserto, mas na entrada da terra que Deus tinha prometido. Terra que mana leite e mel, terra abundante. E acontece que eles decidiram mandar os espias. Os espias eram espiões, eram 12, porque eram 12 tribos, um príncipe de cada tribo. Eles eram príncipes. Eles eram pessoas da nobreza, acostumados com as coisas boas, acostumados a comandar, acostumados a governar. Foram lá ver a terra. Quando eles olharam a terra, eles ficaram 40 dias espiando, andando e olhando a terra. E voltaram.
Quando eles voltaram, 10 príncipes tiveram um parecer negativo. O diabo pegou a mente deles. Na mente deles tinha um pensamento: a terra é muito boa, só que os gigantes estão lá. Tem muitos gigantes, eles são muito fortes. São mesmo, eles comem do melhor, comida boa. Você já viu que hoje em dia a gente baixinha está acabando? Essa nova geração aí já nasce. Os meninos chegam na igreja, já nascem criados aqui. A mãe sai para parir. Ela volta uma semana depois, o menino já está enorme. Sabe por quê? É comida boa. Nossa geração tem muita comida. É saúde. Estão comigo aqui, irmãos? Eram gigantes. Os 10 olharam e falaram: os gigantes são muito grandes, eles vão nos devorar. Somos como gafanhotos. Mas 2 espias, Josué e Caleb, voltaram da mesma terra, viram os mesmos gigantes e voltaram e falaram para Moisés: Moisés, vamos entrar. Deus já nos deu a vitória, nós vamos devorar esses gigantes. Pensamento totalmente diferente. Por quê? Porque os 10 olharam para as circunstâncias e o diabo ganhou a mente deles com pensamento de derrota. Eles olharam para os gigantes. Josué e Caleb, eles olharam para a promessa de Deus. Deus já nos deu essa terra, Moisés. Vamos entrar e nós vamos devorar esses gigantes. Talvez os 10 são gigantes, eles são muito grandes e nós vamos ser devorados. E os 2, Josué e Caleb, é mesmo, eles são gigantes e nós vamos devorar eles, Moisés. A perspectiva diferente, por causa da palavra poderosa que estava no pensamento deles. Diga aleluia. Aleluia. Quando você crê, tudo é possível. O Senhor vai cumprir coisas impossíveis na sua vida, porque você simplesmente decidiu renovar a sua mente, acreditando na palavra de Deus. Portanto, leve seus pensamentos para a direção correta. Veio o pensamento de morte, de pequenez, de derrota, que está intimidando. Você vai perceber que é de Deus, que é do diabo. O pensamento do diabo gera medo, gera insegurança, ele te intimida. Você fica paralisado, às vezes você fica até oprimido, você começa a ficar até pesado, você está com tanto pensamento ruim que você começa a andar até emborcado, fica pesado, desanimado, o semblante desanima. É um ataque na mente, é uma batalha. Portanto, desliga isso, traga os seus pensamentos na direção correta, leva para a palavra, leva para o Espírito. Isaías capítulo 8, verso 12, diz assim: não seja como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo, esqueça as preocupações que os dominam. Essa versão é atualizada. Isaías 8, 12. Não chamais conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que eles temem, nem tomeis isso por temível. Ou seja, o que eles estão murmurando com medo, não pega para você esse medo. Não aceita o medo desse povo. Que povo é esse? Dos incrédulos, que você assiste, que você lê no Instagram, dos incrédulos que você convive com eles. Na versão atualizada, não seja como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo. Esquece as preocupações que os dominam. Não preocupe com as coisas que o ímpio preocupa. Não preocupe com as coisas que o incrédulo preocupa, que o carnal preocupa. Se você quer se preocupar, preocupe-se com o santo. Se quer preocupar com alguma coisa, preocupa com Deus. Começa a ficar preocupado com Deus, porque Ele é Deus, Ele é Pai, mas o Pai que ama, disciplina os seus filhos. O Pai quer coisas boas para os seus filhos, e Ele vai ter que ensinar. Se tem que preocupar, preocupe-se com o santo. Tema o Senhor dos exércitos de anjos. O santo pode ser um lugar de refúgio, ou rocha que bloqueia o caminho. Deus é o santo.
Você tem que preocupar? Tenha preocupação com o coração de Deus. Não preocupe com o que as pessoas preocupam. Alinhe o seu coração com o coração do Pai. Porque Ele é o Senhor dos exércitos dos anjos. E porque Ele pode ser o lugar de refúgio. Para quem se rende, Ele é o lugar de refúgio. Para quem resiste, Ele é a rocha que bloqueia o caminho. Se você resiste ao Senhor, ao ensino da palavra de Deus, ao evangelho da graça, que está dizendo que a graça não pode ser vã, que Ele está dando graça para você cumprir um papel, ser filho, mas também fazer o mesmo que o filho primogênito fez, que é edificar a casa do Pai. Quando você se rende, Ele é o refúgio, Ele vai te guardar. Mas quando você resiste, Ele é a pedra que vai bloquear o seu caminho. Essa coisa de repente parou de dar certo. Não adianta expulsar demônio, não adianta expulsar capeta. Às vezes é Deus que está resistindo, porque você resistiu a Ele, Ele decide te resistir. Alguém está aqui, irmãos? Se você teme a Deus, se a palavra de Deus você recebe e você entende, é palavra de Deus, a partir de hoje eu vou posicionar. Se você tem esse temor, não se preocupe, Ele vai manter você seguro. Ele vai ser o seu refúgio. Aleluia. Agora, quando você ouve e decide não crer, a graça não vai te alcançar. Ele vai ser a pedra que bloqueia o caminho. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Depende da nossa atitude de fé, da nossa decisão de fé. Quem entendeu isso? Agora, você sabe que notícias ruins, elas andam rápido e elas contaminam os corações. Esses 10 espias contaminaram o coração de todos. Só teve Josué e Caleb que continuaram com o coração de fé. O coração dos outros foi contaminado. Portanto, muito cuidado com o que você tem ouvido. Você tem ouvido pessoas que trazem pensamentos incrédulos, de dúvida, de incredulidade, de medo. Toma cuidado. Porque o povo ouviu os pensamentos de incredulidade, eles ficaram 40 anos no deserto. Porque Josué e Caleb permaneceram no pensamento de fé, eles entraram na terra prometida. O seu destino de amanhã depende no que você vai acreditar hoje. Portanto, escolha pensar nos pensamentos de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Decida pensar nas coisas de Deus, no que é digno de louvor. Decida pensar naquilo que tem virtude aos olhos de Deus, no que é de boa fama aos olhos de Deus. Decida pensar naquilo que é respeitável, que é justo no padrão de Cristo. E onde que eu encontro isso? O Evangelho da Graça. Pelo Evangelho da Graça, você não apenas vai pensar nisso, mas você vai se tornar em Cristo. Isso se torna realidade na sua vida. E a cada manhã, amanheça, abre os olhos e decida: eu vou conduzir o meu pensamento. Já aconteceu com você? Você acordou, abriu os olhos, estava mal-humorado. E aí o que você decide? Reclamar. Brigar com alguém. Jogar a culpa no mundo. Justificar o seu mau humor nas pessoas que mais te amam. Isso acontece com você e comigo. O que eu faço agora? Agora que você está entendendo, desliga o pensamento negativo. Liga o pensamento poderoso. Tudo que é louvável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, tudo que agrada ao Espírito Santo. É isso que eu vou pensar agora. Conduz seu pensamento, filho. Eu faço isso, eu acordo, eu não falo com ninguém. Eu vou para o banheiro e eu fico ali pensando. Tenho exercitado. Às vezes eu sento no vaso, porque eu acordo de madrugada, eu sento no vaso para dormir um pouco. Tentando enganar o sono, despertando. Às vezes eu já vou direto para baixo do chuveiro, mas eu decido. Eu abro a boca e começo a declarar coisas que Deus diz a meu respeito. Começo a declarar, eu conduzo o meu pensamento para a palavra de Deus e decido declarar a palavra de Deus.
É um exercício meu, seu, para todo crente. Cada manhã, acorde e decida direcionar os seus pensamentos para a palavra de Deus. Declare: esse é um dia abençoado. Hoje é um dia que Deus preparou para mim. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Oh, eu sou filho amado, eu sou justo, eu sou justiça de Deus. Hoje Deus tem coisas boas preparadas para mim. Oh, hoje o Senhor me deu um dia de crescimento. Eu declaro: hoje eu vou crescer no Senhor. E você pode sintonizar com isso. Você sintoniza os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Só que quando você sintoniza, acontece algo maravilhoso, porque você nunca vai ver na palavra de Deus falando: eu estou fraco. Você nunca vai ver Deus falando: eu estou desanimado. Você não vai ver Deus falando: eu estou cansado demais, eu não dou conta, eu estou desencorajado. Você não vai ver Deus falando: eu estou com medo. Deus não fala essas coisas. Quando você alinha intencionalmente os seus pensamentos com o poder de Deus pela palavra, pensamentos poderosos vão vir na sua vida. Você estava pensando em comprar uma casa, você começa a sonhar com uma casa maior, imobiliada e com móveis planejados. E você pensou: minha casa, minha vida. Agora você está querendo, você está começando a pensar: eu quero um condomínio fechado, mas eu não dou conta, eu não consigo. É o ataque. Você começa a pensar pensamentos poderosos sobre o seu casamento. É uma bênção. Minha esposa, meu marido, meus filhos. Pensamentos poderosos sobre o destino, porque Deus é um Deus grande. Pensamentos de cura, de saúde, de vida. Pensamentos de vitória vão inundar sua mente e vão encher o seu coração. Coisas grandes. Quem entendeu isso? Moisés foi chamado pelo Senhor para tirar o povo de Israel da escravidão. E Moisés tinha passado por um processo, 40 anos no palácio. Ele era um príncipe e ele era um general. Aí ele fugiu e ficou 40 anos no deserto. E ele estava fraco. Ele estava com o espírito fraco, gaguejante, não conseguia falar, com medo. Deus chama ele quando ele está sem forças e diz para ele: você vai libertar o povo, você é o libertador. Vai lá e fala com Faraó. Presta atenção, filho. Faraó era o príncipe, era o rei do mundo. É a mesma coisa de dizer: vai lá e fala com o presidente americano. Vai lá e fala para Faraó que você foi levantado para libertar o povo de Israel. Aí Moisés fala assim: mas eu vou falar? E o que eu vou dizer? Ele olha para si. Deus fala para Moisés: você vai falar uma coisa, você vai falar que eu sou com você. Tira os olhos de você, Moisés, você não é nada. Você vai falar para Faraó que Deus é com você. Os olhos não tem que estar em si, tem que estar em Deus. E a conversa continuou. E aí Deus falou: e você vai falar também para o povo de Israel. E Moisés vai falar: mas eu vou falar para o povo, eles não vão acreditar. E o que eu falo para o povo? Deus fala: você vai falar para o povo que eu sou o que sou. Moisés estava querendo saber o que ele ia falar, e Deus desconversou a conversa. Você não vai falar nada de você, você vai dizer de mim: eu sou com você, e eu sou o que sou. O que significa isso? Que quando Deus é com você, Ele é tudo aquilo que você precisa. Era isso que Deus estava falando através de Moisés. Se Deus é com você, Ele é tudo o que você precisa. Não importa a necessidade, não importa a circunstância, tira os olhos de você. O Senhor Jesus diz que quando você crê nele, o Espírito Santo vem morar no seu coração. Ele diz: não te deixarei, jamais te abandonarei, eu sou contigo. E quando você estiver diante da circunstância, que estiver sendo atacado com pensamentos que te trazem medo, condenação, que te paralisa, lembra: Jesus é o eu sou, Ele é tudo o que eu preciso. A vitória já foi conquistada, eu estou indo apenas apropriar dessa vitória. Diga aleluia, fala glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Fala aleluia. Oh, Espírito Santo, traga revelação, Senhor. Agora, eu tenho que vigiar o que eu estou ouvindo, filho. Preste atenção em mim. Vigie o que você tem ouvido. O que você está saindo daqui? Você ouviu uma palavra de fé, você sai cheio de fé. Agora, vigia, porque você está indo para a sua casa, para o seu trabalho amanhã, para a sua escola, para a sua faculdade. Você vai se relacionar com alguém, vigia o que você está ouvindo. Quem está falando com você, vigia quem está falando com você. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, Deus falou para Adão que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha para mim. Deus falou para Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, você não vai comer. A serpente apareceu para Eva, seduziu, Eva comeu, deu para Adão, Adão comeu. E aí depois que eles comeram, eles esconderam, ficaram com medo, esconderam. Então, lá em Gênesis capítulo 3, verso 10, conta essa história. Capítulo 3 fala da queda. E Deus então lhe vem para encontrar com Adão, e Adão corre e esconde. Ele respondeu, Deus perguntou onde você estava. E Adão responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Ele ouviu a voz de Deus, e todo dia ele ouvia e conversava com Deus, mas agora ele ouviu a voz da serpente, através da esposa, e ele desobedeceu a Deus. Pensamentos de morte entraram em Adão, pensamento de derrota, pensamento de medo. Ele ficou com medo, e ele ouvindo a voz de Deus, ficou com medo e escondeu. E Deus perguntou para ele uma coisa: quem te fez saber que você está nu? Quem te contou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer. A pergunta de Deus foi: quem te contou que você estava nu? Preste atenção, Adão já estava nu. Desde que ele foi criado ele estava nu. Mas agora uma voz maligna veio para ele e contou para ele que você está nu. E Deus vai te pegar agora. Esconde. E a pergunta de Deus é: quem te contou? E a pergunta de Deus para você é: quem está contando para você que você é um derrotado? Tem pessoas falando na sua cabeça, sendo usadas pelo diabo para alimentar em você pensamento de limitação, de medo, pensamento de derrota, pensamento de doença, pensamento de morte, de incompetência. Eu quero te perguntar: quem está falando, filho? Não é o Espírito Santo, é o maligno que está falando. Portanto, você tem que preocupar com quem você vai ouvir. Os pensamentos têm que ser de vida. Eles vão vir quando você ouvir palavras de vida. Quem diz amém? E o que é que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito? Está lá em Jeremias 29, verso 11. Tem um pensamento de Deus para nós aqui. E o Senhor diz: sou eu que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. É Deus que sabe o pensamento que Ele tem a seu respeito. Diz o Senhor: pensamento de paz e não de mal, a fim de te dar o fim que você deseja. Ele é o Deus que gera o querer no nosso coração, e Ele é o Deus que gera o realizar. E Ele está dizendo: eu tenho pensamentos bons a seu respeito. Quando eu faço você desejar e sonhar coisas grandes, coisas maravilhosas, sou eu mesmo que estou fazendo você sonhar. Sou eu que estou gerando no seu coração esse desejo. E os meus pensamentos são bons, e eu vou realizar na sua vida esses desejos. Vai se cumprir, vai se realizar. O Senhor vai cumprir. Porque lá na cruz o Senhor Jesus disse uma palavra que nos garante: essa promessa vai se cumprir. O Senhor Jesus na cruz disse: está consumado. A obra foi finalizada. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Podemos nos achegar ao trono onde o Pai de Jesus está sentado, e nós vamos pedir, e Ele tem as mãos estendidas para nós, e Ele nos diz:
Tenho pensamentos bons a seu respeito. Eu sonho sonhos que estão no seu coração. E quando Deus coloca um sonho no seu coração, é porque Ele já deu o sim. Ele já tem a resposta para você. E Ele está querendo apenas que você aprenda a andar pela fé e apropriar dessa resposta. É isso que Deus quer para nós. Nada menos do que reinar em vida. Ele quer que o reino se manifeste na vida dos seus filhos. E você é filho amado, o reino vai se manifestar. Eu creio nisso. E porque eu creio, eu te prego isso. E se você crê, vai acontecer na sua vida. Feche os olhos, pega suas mãos, fala com o Senhor em nome de Jesus.